Dia 244, 1 Samuel capítulo 25. Pouco tempo depois, Samuel morreu, e todo Israel se reuniu, e todos choraram a morte dele. Ele foi sepultado no último túmulo da sua família, em Ramá. Neste meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. Certo homem muito rico de Maom tinha os seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam tosqueando em Carmelo. O nome deste homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas seu marido era de família de Calebe, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou 10 de seus moços ao Carmelo, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e perguntem em meu nome como ele está. Diga-lhe, a paz seja com o Senhor e a sua família. Que Deus faça prosperar você e sua família e aumente muitas vezes tudo o que você possui. Disseram-me que você está tosqueando as suas ovelhas. Enquanto os seus pastores estiverem entre nós, nunca fizemos mal a eles, nem tiramos coisas alguma deles durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão se isto é verdade ou não. Agora enviei os meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição, pois chegamos em uma época de festas. Por favor, dê a nós os seus servos e ao seu filho Davi qualquer coisa que estiver à mão. Os moços foram e deram o recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta. Quem é este tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem é esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há tantos empregados que fogem dos seus empregadores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e carne dos animais que abati para os meus trabalhadores e dar a um bando de homens que não sei de onde vêm? Então os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, foi a resposta de Davi. Enquanto ele enfiava a sua espada na bainha, cerca de 400 homens partiram com Davi e 200 ficaram para guardar as bagagens. Neste meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele insultou os homens e os expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as nossas ovelhas. E nada foi tirado de nós durante todo o tempo que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para o nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então Abigail tomou depressa 200 pães, 2 vasilhas grandes contendo vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão de trigo torrado, 100 bolos de passadas, 200 bolos de figo, e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que estava fazendo.
Quando ela descia a estrada, montada no jumento, viu Davi, que já estava a caminho com os seus homens, e ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito: tivemos bastante trabalho para ajudar este homem, protegendo os rebanhos dele no deserto, de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos, e ainda por cima nos insulta. Que Deus me castigue e o faça com severidade, se até amanhã, ao amanhecer, ficar vivo, ainda que seja um só dos homens que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do animal, se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Ela lançou-se aos seus pés e disse: eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato e mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco. É exatamente o que o seu nome significa. Mas eu, sua serva, não vi os mensageiros que o Senhor mandou. Agora, ao meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi Deus que impediu o Senhor de matar e de vingar-se com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E agora, aqui está um presente que esta sua serva trouxe para o meu senhor e para os seus moços. Perdoe a ofensa de sua serva. Certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor, e em todos os dias da sua vida o Senhor nunca o fará mal. Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhes a vida do meu Senhor estará segura, como aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedra atirada de um fundal. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que ele prometeu e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quanto ao Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho. Que você seja abençoada por me impedir de matar este homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã pela manhã. Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse: vá para casa em paz, eu atenderei o seu pedido. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa, como uma festa de um rei. Como ele estava tão bêbado, resolveu não contar nada sobre o encontro que esteve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado, e quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu seu coração amortecer e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passados uns 10 minutos, ele morreu, porque o Senhor o matou. Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou: louvado seja o Senhor que deu a Nabal o que ele merecia, por ter me tratado com desprezo. O Senhor livrou o seu servo de fazer o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua cabeça. Então
Davi mandou logo mensageiros a Abigail para pedir a ela que se casasse com ele. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que se torne sua esposa. Ela levantou-se, inclinou-se com o rosto no chão e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e para lavar os pés do Senhor. Aprontou-se com toda a pressa, levou consigo 5 das moças que a ajudavam e, montada no jumento, seguiu os homens que lavaram a Davi. E assim ela se tornou esposa dele. Davi também casou com Aionaã de Jezreel, e ambas foram as suas mulheres. Neste meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a um homem de Galim, por nome de Paltiel, filho de Laís. 1 Coríntios, capítulo 6. Se algum de vocês tem alguma coisa contra outro irmão, como se atreve a ir à justiça e pedir um tribunal pagão que decida a questão em vez de levá-los aos santos para decidirem quem de vocês está certo? Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo? Assim sendo, se vocês vão julgar o mundo, por que é que não podem decidir nem mesmo essas causas menores sem importância entre vocês? Vocês não sabem que nós, os santos, julgaremos até mesmo os anjos? Portanto, vocês deveriam ser capazes de resolver seus problemas aqui na terra, com toda a facilidade. Porque, então, ir a juízes de fora, que nem mesmo são da igreja, para resolver uma questão entre irmãos? Estou tentando dizer isso para vocês sentirem vergonha. Por acaso, não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver estas disputas? Mas, em vez disso, um irmão processa outro e acusa o seu irmão em Cristo diante de descrentes. Só o fato de existirem tais questões entre vocês já significa uma verdadeira derrota para vocês como servos de Cristo, porque não sofrer a injustiça seria muitíssimo mais honroso para o Senhor que vocês sofressem o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos são os que erram, causando injustiça e prejuízos a outros, e isso contra seus próprios irmãos. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, ou os homossexuais, ou efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados. Vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderia facilmente deixar quando quiser. Por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-lo. Não pensem no comer como uma coisa importante, pois dia virá quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Já a imoralidade sexual nunca está certa.
Nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor, e o Senhor deseja ser o dono do nosso corpo. E Deus, pelo seu poder, ressuscitará os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membros de Cristo? Assim poderia eu ser membro de Cristo e unir-se-me a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela? Porque está escrito: os dois se tornaram uma só pessoa. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, vocês se tornam um espírito com Ele. Eis porque eu digo: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando você comete este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Será que vocês não sabem que o corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Ezequiel capítulo 4. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro ainda mole e grave nele um desenho da cidade de Jerusalém. Grave também figuras de rampas de terra construída junto aos muros. Desenhe acampamentos militares em volta da cidade e os grandes troncos usados para arrombar os portões. Apanhe uma panela de ferro e coloque entre você e a cidade gravada no tijolo. Ela estará cercada e é você que está cercado. Cada detalhe tem um significado. Isso servirá de sinal para os israelitas. De agora em diante, você deve dormir deitado sobre o lado esquerdo do seu corpo. Você terá de carregar a culpa de Israel durante o número de dias que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Cada dia em que você se deitar sobre o lado esquerdo do corpo representará um ano de castigo para Israel, ou seja, por 390 dias você carregará a culpa da nação de Israel. Depois disso, passe a dormir sobre o lado direito do corpo durante 40 dias, para indicar o castigo de Judá pelos seus pecados. Cada dia vai significar um ano. Então, enquanto isso, você deve continuar representando o cerco de Jerusalém. Deve ficar com o rosto virado para o desenho da cidade, com os braços nus estendidos na sua direção. Profetize contra a cidade. Vou paralisar você com cordas, obrigando-o a ficar na mesma posição, até que terminarem os dias da sua aflição. Você não poderá se virar para o outro lado. Durante os 390 dias que estiver deitado sobre o seu lado, você deverá comer pães feitos de uma mistura de trigo, cevada, lentilhas e favas. Misture tudo isso numa vasilha e depois prepare o seu pão. Você deve fazer um racionamento de comida. Deve comer 250 gramas por dia em horas determinadas. Também deve racionar a água, bebendo apenas meio litro por dia, um pouco de cada vez, em horas determinadas. Prepare o seu pão como quem prepara broas de cevada. Leve a massa para um lugar onde todos possam ver, e lá asse tudo ao fogo. Para acender o fogo, você deve usar fezes secas de homem, porque o Senhor afirma: o povo de Israel vai comer comida impura.
proibida pela lei, em terras estranhas por onde eu espalhar o meu povo. Então eu respondi: Ah, soberano Senhor, eu nunca me contaminarei comendo comida impura. Desde minha infância, eu sempre estive a comer animais mortos por doença ou despedaçado por animais selvagens. Nunca comi alimentos proibidos pela lei. Então ele me respondeu: Está bem, você pode usar esterco de vaca em lugar de fezes humanas para fazer o seu pão. Depois acrescentou: Filho do homem, eu provocarei falta de alimento em Jerusalém. A comida será tão pouca que vai ser considerada cuidadosamente dividida entre os moradores. Também vai faltar água, e será necessário beber apenas alguns goles por dia. O povo todo ficará ansioso para beber, com medo de a água acabar. Por causa da falta de comida e água, todos terão medos uns dos outros. Os moradores de Jerusalém sentirão no corpo e na alma o castigo de seus pecados.